Vamos prestar serviço de utilidade pública. Olha, recentemente tivemos a notícia de um caso de febre hemorrágica em Sorocaba. O único no Brasil em 20 anos. Aliás, o paciente não contraiu a doença na cidade, mas ele é sorocabano. Faleceu, infelizmente. O chamado arenavírus. Na China, pelo menos 26 pessoas já morreram por conta do coronavírus. É um outro tipo de vírus, é uma outra doença. Como se prevenir contra estes vírus? Como é o contágio? Tem vacina para proteção contra eles? Aliás, Basílio Magno, tem muita gente com inúmeras dúvidas sobre estes dois novos vírus que apareceram no mundo aí. Boa tarde, você pode, com um especialista, dar alguma informação para a gente, Basílio? Pois não, Barazal, boa tarde para você, a todo mundo acompanhando o Manchetes Noticidade. E um detalhe, Barazal, 40 milhões de pessoas estão isoladas na China. Isso corresponde a 13 cidades isoladas por conta desse vírus, o coronavírus. E 830 pessoas, Barazal, as autoridades confirmaram, já foram infectadas por esse vírus. Então, para prestar serviço à população, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o coronavírus, que é essa nova mutação, e também a respeito da febre hemorrágica, que é o arenavírus. Primeiro, Barazal, a gente vai conversar sobre o arenavírus, a febre hemorrágica, esclarecer a população. Estou aqui com a doutora Naíma Salum Fontana, médica infectologista. Doutora Naíma, primeiro, obrigado pela atenção, por esclarecer a nossa população, por essa boa vontade aí com a gente. Doutora, primeiro, o que é esse arenavírus, a febre hemorrágica? Que temos, inclusive, um paciente de Sorocaba que, infelizmente, não resistiu, foi contaminado. Boa tarde. O arenavírus faz parte de uma família, né, que compreende outras famílias também que têm em comum as febres hemorrágicas. Então, o paciente tem uma apresentação que engloba febre alta e sintomas hemorrágicos. Dentre essas famílias, nós também temos a febre amarela, o dengue hemorrágico, né? Então, a apresentação clínica deste vírus, do arenavírus, é muito semelhante, guarda uma estreita semelhança com o dengue hemorrágico e a febre amarela. E tem alta letalidade. Quer dizer, a pessoa morre em pouco tempo, não é? Infelizmente. Há 20 anos que esse vírus aí não era detectado no país, né? Isso, o último caso relatado foi em 1999. Na verdade, na literatura, nós temos 4 casos relatados, tá? Sendo 3 no estado de São Paulo. Então, isso preocupa, por quê? Pela alta letalidade, né? E pela alta semelhança que nós temos com outros vírus, outras arboviroses que nós temos que já são endêmicos aqui no nosso país. Tá certo. Só para lembrar, o animal que contamina por conta dessa doença aí, a arenavírus, é o rato, só que é o rato silvestre, não é, doutora? Exato. Explica um pouquinho sobre isso. Exato, é o roedor silvestre. Então, a gente chama ele de o hospedeiro definitivo, ou seja, ele é portador do vírus, porém ele não desenvolve a doença. E ele pode ter esse vírus durante toda a sua vida, podendo inclusive transmitir para os seus filhotes, da mãe para o filho, tá? Então, quando ele evacua e ele urina, o vírus que está ali pode ser inalado por alguém que esteja passando ou esteja lidando com esse roedor silvestre, claro, no ambiente rural, no ambiente silvestre, e aí isso chega à trama respiratória. Existe um período de incubação muito longo, que pode durar até 30 dias, de 7 a 30 dias, e após esse período começam as manifestações: febre, mal-estar, dores musculares, manchas vermelhas, e até manifestações hemorrágicas e neurológicas. E esse rato silvestre, não tem risco dele passar para o rato comum, o rato urbano, se tiver contato um com o outro? Não, nós sabemos que os roedores silvestres são os portadores, mas nada impede que esse roedor silvestre esteja perto, né, das áreas urbanas, por exemplo, capivara, cotia, né, o castor não é muito comum aqui, mas Campos do Jordão nós temos, né, esquilos. Então, a proximidade deles com o ser humano na área urbana e, inclusive, a invasão do ser humano nas áreas silvestres torna essa transmissão mais facilitada. O Barazal, nosso apresentador, quer fazer uma pergunta. Barazal, com você. Basílio, na verdade é o seguinte, eu gostaria de falar também sobre a questão do coronavírus, que é aquilo que você falou que está lá na China, porque é o seguinte, estamos vivendo o aniversário, o Ano Novo Chinês. Então tem vários eventos na China, muitos turistas vão para lá. Aeroportos, portos, porta de entrada desse vírus, de repente, aqui para o Brasil. Por isso que esse coronavírus está sendo muito
trabalhado ali a questão da consciência, enfim, os aeroportos estão tomando cuidado. Então, conversar com a nossa amiga especialista aí, a doutora, sobre essa questão do coronavírus, a doutora Naíma. Claro, Barazal. O Barazal falou um assunto muito importante que a gente vai comentar agora, que é o coronavírus, esse vírus que tem causado pânico, não é? E isolado milhões de pessoas na China. Há uma preocupação aqui no Brasil já com portos, aeroportos, ou a gente não tem que ficar com essa paranoia ainda, ficar em pânico a população, doutora? Olha, num mundo globalizado, né, e todo intercomunicado, com certeza nós temos que abrir os olhos para esse novo vírus letal que está vindo, né? Então, principalmente as pessoas, o profissional de saúde que vier a atender alguém proveniente dessas áreas onde está ocorrendo a circulação do vírus e onde há os casos confirmados com a apresentação clínica característica, que é febre, tosse seca e sintomas respiratórios, falta de ar, ele tem que se atentar para um possível coronavírus ali na frente, certo? Porque ele é altamente letal, pode evoluir com pneumonia grave e óbito. E de onde vem esse vírus? Ele é transmitido ao ser humano através do quê? Que tipo de animal? Então, esse novo vírus que está sendo chamado de 2019 nCoV é uma variante mutante da família coronavírus. Não se sabe ainda, está sendo estudado qual é o hospedeiro desse vírus, né? Existe uma suspeição frente a um mercado de peixes em Wuhan, mas também recentemente tem sido se falado sobre o morcego, e a prática de consumo de sopa de morcego lá na China é muito comum. Então nós não sabemos ainda o hospedeiro, há uma suspeição que a transmissão ocorra pessoa a pessoa, há uma suspeição que ele seja altamente contagioso, da mesma forma que o sarampo, tá? Em que uma pessoa pode contaminar 20 pessoas. Então, sendo altamente contagioso e altamente letal, as medidas de precaução têm que ser adotadas de forma urgente. Tá certo. Barazal, a doutora falou, inclusive, a gente viu agora há pouco, ela mostrando para mim, Barazal, uma foto, né? Diz que na China, a gente sabe que eles comem muito carne de animais, de bichos exóticos, né? Um deles é o morcego. E há uma prática lá de tomar a sopa do morcego, mas só que de uma forma diferente, até estranha, não é, doutora? Explica pra gente. Não, a sopa de morcego, eles colocam o morcego inteiro dentro do prato com a barriga aberta, e aí eles fazem a sopa com o morcego inteiro, né? Então essa prática é muito comum, então isso está sendo investigado se o morcego poderia ser o hospedeiro dessa nova variação aí do coronavírus. Ou seja, isso potencializa ainda mais a contaminação, né? Caso seja confirmado. Sim, com certeza, né? Mas agora o que tem que se fazer é estudar mesmo, tentar conter riscos, conter maiores danos, né? E ficar de olhos abertos aqui no Brasil. Que recado a senhora, como profissional de saúde, infectologista, tem para a nossa população, os nossos telespectadores, não é? A todo momento, o pessoal sabe notícias de que o vírus vai aumentando, a contaminação na China. Para a gente, aqui no Brasil, para quem está acompanhando o Manchetes Noticidade, que recomendação a senhora tem nesse momento? Qualquer infecção respiratória que é transmitida através de aerossóis pode também ser transmitida através do contato. Então, o que são aerossóis? Aerossóis é quando nós tossimos e espirramos, as gotículas, elas viram aerossóis, né? Então a gente chama de aerossol porque ela é uma partícula que ela ganha mais distância, né? Diferente da gotícula, que ela é mais pesada, ela cai. Então, qual que é a minha recomendação? Higienizar bem as mãos, né, em todos os momentos que você puder, antes de se alimentar, antes de lidar com alimentos, após ir ao banheiro, após usar um metrô em que nós colocamos as mãos em hastes e cabos contaminados, e principalmente ao tossir e espirrar, proteger as vias aéreas com as mãos, com o braço, com lenços, né? Ter essas boas práticas para a gente evitar uma contaminação não só do coronavírus, que não tem nenhum caso confirmado no Brasil, ainda bem, mas de qualquer outra infecção respiratória. Perfeito. Barazal? Só para terminar, Basílio, portanto, até para deixar claro, né? A gente está aqui prestando serviço e não tem alarme em relação, pelo menos, a esses dois vírus ainda no Brasil. Apenas estamos informando. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm familiares, amigos que vão para a China e que irão retornar. É preciso tomar cuidado. Mas a minha colocação final até para a doutora é o seguinte: no momento ainda está sob controle no Brasil. Não é preciso ter nenhum tipo de preocupação, de alarme em relação a isso, né, Basílio? Para deixar bem claro. Pois não, Barazal. O Eduardo Barazal, ele quer saber uma colocação da senhora da seguinte forma. Para a população não ficar em pânico, porque, por enquanto,
está controlado no Brasil. A gente sabe que o Brasil recebe muitos chineses, não é? Então, assim, com as informações que a senhora tem como profissional de saúde, essa doença não entrou no país ainda? Não. Tinha aqui 5 casos suspeitos que foram descartados, tá, pelos critérios da OMS. Então, até o momento, nós não temos evidência nenhuma de circulação do vírus aqui. Porém, tem um alerta ao profissional de saúde que está ouvindo a gente, né? Para quem está lá na porta, no pronto-socorro, atendendo um paciente que vier dessas áreas onde o vírus está confirmada, a circulação do vírus, para pensar num diagnóstico diferencial no caso coronavírus e dentro do hospital instituir as precauções respiratórias e de contato pertinentes. Muito obrigado, doutora Naíma Salim Fontana, médica infectologista, esclareceu muito bem aos nossos telespectadores sobre esses 2 vírus, né? O arenavírus recentemente apareceu aqui no Brasil, né? Depois de 20 anos, infelizmente morreu um paciente que é de Sorocaba, e sobre o arenavírus, esse vírus, Barazal, que vem, inclusive, o coronavírus, na verdade, o coronavírus que vem causando pânico no mundo, inclusive matando pessoas já na China. Eu volto com você aí no estúdio, meu caro. Obrigado, Basílio. Ao vivo, dando informações sobre o arenavírus aqui em Sorocaba e sobre o coronavírus. Muito obrigado, viu, Basílio?